Aleluia! Rafaela Monteiro, senta aqui com a gente. Nós vamos conversar rapidamente com a Rafaela Monteiro, porque a Rafaela é uma preciosa. Nós nos conhecemos em uma agenda, em uma igreja, apesar que eu não gosto de falar agenda, gosto de falar num culto. Compromisso, né? Com a Compromisso com o reino. Nós nos encontramos num culto de adoração ao Senhor, onde ela estava louvando a Deus e eu estaria ministrando. E eu sempre gosto de fazer essas correções para a gente não cair dessa prática mundana, né? Então eu sempre vou me corrigindo, falando culto gravado, culto de celebração. E nós nos conhecemos e nunca mais nos apartamos. Aí, através dela, conheci o esposo que está aqui, pastor Josué Monteiro, e é um casal abençoado. Amém. E a Rafa está com um novo single, Vem Me Ajudar. Rafa, fala um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto, na verdade, o que aconteceu? Eu fui num culto de domingo na minha igreja, Josué não pôde estar lá, que ele foi atender uma agenda. E eu fui para a minha igreja, junto com o meu filho. E fazia já 7 anos que eu não gravava mais. Na verdade, eu não queria mais gravar, né? Eu confesso assim que eu tinha ficado naquela zona do conforto, né? Só acompanhando o marido, só cantando hinos de outras cantoras, nada contra, gente, eu ainda canto louvores dessas adoradoras de Deus. Mas eu estava ali, naquela zona de conforto ali. E, de repente, como que é importante você ter um esposo sacerdote? O Josué chegou para mim e ele falou bem assim, amor, muitas das vezes a gente entra em situações que a gente não se dá conta, né, do estado real que nós estamos. Você entrou numa zona de conforto tão grande que, se você não tomar cuidado, você pode até mesmo deixar de ter aquele amor, aquela paixão, como você já teve pelo ministério. E quando ele me alertou daquilo, eu me atentei, eu falei, gente, de fato, eu já me acostumei e eu não estou mais tendo aquele amor que eu já tive. Não que eu deixei de amar Jesus, mas no sentido ministerial. E ali, ele falando aquilo comigo, eu falei, amor, então eu vou entrar num propósito de oração. Vou entrar num propósito de oração para que o Senhor desperta em mim o desejo de voltar a gravar, né, o desejo de cantar composições minhas. E aí eu fui neste culto num domingo, eu já estava no processo de oração, para que Deus despertasse. Aí, ó, a intercessão gerando. Aqui, para que Deus despertasse aquele desejo no meu coração de voltar a gravar. E, de fato, quando eu passei a orar nesse sentido, começou a voltar o desejo novamente, né? E aí eu estava sentado no primeiro banco da minha igreja e o Senhor falou comigo que Ele ia usar a vida de um presbítero chamado David da minha igreja. Eu vou usar o David para falar com você hoje. Por que por misericórdia o Senhor falou comigo? Porque devido às muitas frustrações que a gente vai passando no decorrer da nossa caminhada, com muitas coisas que a gente vai ouvindo que não provém de Deus, mas vem com a aparência de que é de Deus, eu sempre peço, Senhor, quando o Senhor for usar alguém para falar comigo, me avise antes, para eu saber de fato que é o Senhor que está falando. E o Senhor falou comigo, eu guardei para mim, e Ele pregou a palavra do Senhor. E quando acabou a mensagem, acabou o culto, ele foi embora. Aí eu falei, acho que foi coisa da minha cabeça. De repente ele voltou e ele falou bem assim, irmã Rafaela, eu tive que voltar para falar com você, que senão era capaz de eu nem dormir essa noite. O Senhor mandou eu apenas te dizer isso, mas é isso que Ele quer te falar e você vai entender. Eu falei, pode falar, meu irmão. O Senhor manda te falar que Ele está ressuscitando as promessas que Ele te fez. Aleluia! Glórias ao Senhor. E naquela semana, começou a descer para mim
trechos de louvores, né? E naquela semana eu comecei a montar essa canção, entendeu? Então é autoral. É de minha autoria. Aí, e de repente, justamente pela mensagem também que ele estava pregando sobre a viúva de Naim, ela foi baseada na viúva de Naim. Só que o mais interessante é que o Senhor me deu essa canção antes da pandemia. E quando foi no mês de março, Josué falou, nós vamos gravar ela no mês de março. Mas aí aconteceu o que aconteceu, eu tive que guardar essa canção. Porque todas as nossas agendas foram canceladas. Então eu não tive como gravar. Mas aí, quando veio o mês de novembro, meu amado pastor Pedro Lírio, que está com o Senhor, deu entrada no hospital. E o Senhor de madrugada falou, me despertou e o meu esposo para nós orarmos. E o Senhor falava comigo que me queria lá no Hospital Meridional, do lado de fora, e que eu reunisse um grupo de irmãos, de intercessores, e levasse lá para aquele hospital. E nós ficamos 52 dias na intercessão naquele hospital, para que o Senhor curasse a vida dele, da Covid. Mas como a amada aqui estava falando, aprove ao Senhor querer recolhê-lo. Mas em contrapartida, muitos receberam alta, que estava no estado ainda mais grave que o meu pastor. E nesse processo da intercessão, foi que o Senhor começou a entrar com providência. E eu gravei, botei voz na música. E fiz o clipe, meu primeiro clipe, que está no meu canal, gente. Qual é o seu canal, Rafa? Cantora Rafaela Monteiro. Vai lá no YouTube que você vai ver o clipe, já tem playback. E assim, eu pude entender que o Senhor não deixou de chegar na Naim do meu pastor. Só que o Senhor chegou para levá-lo, né, num estágio muito melhor, para a glória, que é o nosso destino.